Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Quem vos fala sou eu, Peterson Prestes, em mais um VTcast. Hoje o VTcast, o nosso podcast aqui pela VT News é um pouco, digamos, um pouco mais colorido. Hoje nós vamos falar sobre alguns tópicos voltados à questão LGBTQIAP+, e eu estou recebendo aqui hoje o professor Dr. Lucas Guerra, que é nada mais nada menos que especialista em psicologia, psicanálise, sexologia e políticas sociais. Hoje, dia 1º de setembro, é um dia que antecede a 20ª parada do orgulho LGBT de Cuiabá, e nada melhor que trazer aqui, né, um professor para falar um pouquinho sobre essa questão da sexualidade voltada à comunidade. Como a psicanálise e a sexologia abordam as questões específicas da comunidade LGBTQIAP+. Primeiramente, olá Peterson, muito obrigado pelo convite para estar aqui falando sobre essa temática pertinente, que é as questões LGBTI+. Quando nós pensamos as ciências psicológicas, a própria psicanálise e a sexologia como campos interdisciplinares, nós vamos ter muitas das experiências que compõem essa sigla do movimento social dentro de um percurso histórico bastante marcadas de uma forma pejorativa por essas ciências. Nós vamos ver a homossexualidade ao longo da história sendo colocada no lugar da doença mental, né? Nós vamos despatologizar, ou seja, deixar de considerar uma doença, um transtorno mental, a homossexualidade em 1990. Isso é ontem, aos olhos da história, é uma piscada, né? Nós estamos aí nesse momento de reconhecimento. E só agora, no novo DSM, é que caiu a patologia de transexualismo como um transtorno, né? E no lugar se colocou um outro, ou se familiarizou um outro que já estava no DSM, que é a disforia. Mas, objetivamente falando, historicamente, nesse percurso, nós fomos colocados num lugar de transtornados e transtornadas mentais, nós que compomos o público LGBTI+, né? E hoje nós estamos protagonizando vozes dentro dessas mesmas ciências e cobrando que as nossas experiências sejam respeitadas. Quais são os desafios enfrentados pela comunidade LGBTQIAP+, no que diz respeito ao bem-estar mental e sexual? Bom, em primeiro lugar, nós temos que pensar que saúde não é ausência de doença, então nós temos que pensar que o acesso a determinadas políticas públicas, o trânsito sem violência pelo centro urbano ou pelo centro rural, isso tudo compõe a saúde mental dessa população. Então, para além de a gente discutir saúde mental voltada a questões muito objetivas da sexualidade, como por exemplo a saúde sexual ou saúde reprodutiva, nós temos que pensar que essas experiências precisam primeiro viver, ter direito de se deslocar e de existir sem violência. Então, quando nós pensamos essa população e que tipo de garantias nós precisamos dar para essas pessoas viverem bem, as primeiras dessas medidas são garantir que essas pessoas tenham uma vida digna, e isso envolve elas não serem violentadas por elas serem quem elas são, elas não serem patologizadas pelas ciências psicológicas, pela psicanálise, pela sexologia, pela psiquiatria ou quaisquer outras ciências que se impliquem em pensar essas questões. Nós precisamos reconhecer as demandas e as experiências dessas pessoas a partir de elas mesmas falando sobre as experiências. Nós não podemos pressupor experiências que não são as nossas. Então, eu não sei como o outro ou como a outra vive. Eu preciso desse diálogo. Eu preciso saber por ela, pela voz dela, o que é que está acontecendo. E esse conjunto de questões nos levam ao mínimo de garantias, de essas pessoas existirem num mundo sem violência. Depois nós precisamos garantir trabalho, garantir renda, garantir uma série de questões, né? Mas primeiro nós precisamos superar, para pensar em saúde mental, a tensão sob a qual essas pessoas vivem só por existirem. E o senhor pode nos dar um panorama atual da inclusão e aceitação dos indivíduos LGBT no contexto educacional e profissional?
Eu penso que isso, acho que é uma continuidade da pergunta anterior, porque nós estamos falando sobre possibilidades de acesso, né? Hoje nós temos experiências pontuais, por exemplo, de programas dentro de universidades ou de concursos ou processos seletivos, enfim, espalhados dentro das universidades ou outros espaços acadêmicos que têm garantido cotas para pessoas trans poderem entrar em determinados programas. Por quê? Porque já é uma luta essa pessoa conseguir estar no ensino superior, que dirá então entrar na pós-graduação no ensino superior. Assim como nós temos garantidas cotas, por exemplo, para pessoas negras, para pessoas indígenas, né, quilombolas, outras populações, nós também podemos ter essa estratégia de garantia para as pessoas trans, né, ocuparem esses espaços. E esse protagonismo que eu estou dizendo das pessoas trans é porque o trânsito delas também é muito mais complexo dentro dessa sociedade violenta na qual nós vivemos, né? Então, nesse sentido, eu penso que para a gente garantir trabalho, renda, educação, nós precisamos, sobretudo, validar essas experiências e garantir que essas pessoas não estejam nesses lugares só por cota. Elas devem estar por ampla concorrência, né? As pessoas com deficiência, por exemplo, elas não podem estar dentro das empresas apenas cumprindo uma cota. Elas precisam ser contratadas na ampla concorrência porque elas dão conta do seu trabalho. E para encerrar, doutor, eu queria tocar num assunto aqui que é um pouco meio polêmico, sobre essa questão da identidade de gênero dentro das escolas, sobre essa questão dos banheiros também, que é um assunto assim que eu escuto muito, eu escuto porque eu tenho ouvidos, eu preciso escutar, mas existe um tabu, existe um preconceito, existe assim, coisas que eu escuto que são absurdas, assim. Qual a sua opinião com relação a isso? Então, eu penso que esse lugar da polêmica, ele tem que ser tirado. Essa temática, ela tem que ser tirada do lugar da polêmica, né? Eu penso que, assim como nós construímos uma grande história de educação no Brasil, nós podemos ampliar essa grande história, abraçando todas essas pessoas, né, que estão dentro desse ambiente escolar e que precisam ser respeitadas e validadas dentro desse espaço. Nesse sentido, não existe polêmica alguma entre você ter um nome respeitado, entre você ter o seu gênero, a sua identidade de gênero respeitada, entre você poder ter acesso aos lugares onde pessoas com a mesma identidade de gênero que você tem acesso. Então, isso tem que ser radicalmente tirado do lugar da polêmica, né? Nós vivemos uma sociedade onde as pessoas trans, onde as travestis, elas existem. Elas estão também nas escolas. Elas estão dentro de todos os processos de socialização em que nós vivemos. E elas precisam ser validadas, legitimadas, ouvidas dentro desses espaços, da mesma forma que quaisquer outras pessoas cisgêneras, né, serão ouvidas. Então, nesse sentido, essa polêmica, na minha opinião, ela nem deveria existir, porque não é uma polêmica. O respeito à legitimação das identidades nunca vai estar num lugar de polêmica para mim. Sim, quando assim, eu toco no assunto de polêmica, porque eu vejo muitas reportagens de travestis, de trans, com essa problemática, né? Que foi no banheiro, o segurança barrou, não deixou, entendeu? Aí acaba virando tudo uma polêmica de mídia, né? Porque daí a mídia é feita uma matéria sobre o assunto, o que de certo fato eu acho muito ruim, né? Para elas, porque igual, todo mundo é igual, né? Exatamente. E essa exposição opinião é desnecessária, né? O fato dessas pessoas precisarem trazer, por exemplo, uma denúncia. Imagina, você mobiliza a política de segurança pública para ir atender uma negligência de um determinado espaço, um shopping, uma escola, alguma coisa que não deu o mesmo direito de acesso a uma pessoa que se reivindica de um gênero, né? Como dar esse acesso para outras pessoas que mantêm essa identidade de gênero. Então, quer dizer, nós precisamos anular essa polêmica, foi isso que eu quis dizer. Nós precisamos tirar esse assunto do lugar da polêmica e precisamos pensar que isso tem que acontecer de uma forma natural. As pessoas têm direito a acessar os lugares correspondentes à sua identidade e ponto. Maravilha. E eu quero aproveitar aqui para fazer um convite para vocês. Já estou aqui com
minha colinha aqui. Amanhã, dia 2 de setembro, na Avenida Mato Grosso, aqui em Cuiabá, a partir das 14 horas, acontece a concentração da 20ª edição da Parada do Orgulho de Cuiabá, Orgulho LGBT. E a parada, né, ela vem esse ano completando 20 anos de luta, o senhor falou que já participou, né, de mesas de roda de conversas, né? Sim, mediei a mesa da parada sobre suicídio em 2021, em setembro. Ó, que legal, que é um tema também muito relevante. Então convido a todos vocês a estarem aí, você pai, mãe, família, você gay, hétero, branco, preto, azul, cor de rosa, independentemente de qual sexualidade, religião, raça, cor, credo, enfim, que você vá comparecer nessa festa colorida, nessa festa bacana. Eu já participo desde a primeira edição, esse ano é a 20ª, então eu já venho acompanhando aí desde o início, que não foi fácil, deixamos registrado isso. Então eu convido a todos vocês a estarem na concentração na Avenida Mato Grosso, ali próximo do relógio, amanhã, dia 2 de setembro, a partir das 14 horas, trazer um pouco de brilho, um pouco mais de alegria para a nossa capital, principalmente agora nos momentos que nós vivemos, né, dessa questão das pessoas estarem mais intolerantes, mais sem paciência. Então a gente tem que ter essa pauta aí nesse entre-meio para dar uma aliviada no corpo, mente, alma e no coração de cada um. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Foi de extrema importância e muita relevância aqui. E suas considerações finais? Eu gostaria de convidar todo mundo a participar da parada também. Eu também vou estar lá, então, né, garantindo com a minha presença que tantas outras pessoas não podem estar, a minha presença vai validar essa participação de tantas pessoas que gostariam de estar também. E é isso. Muito obrigado por ter me convidado para falar justamente sobre essa pauta no dia que antecede a parada. Quero aproveitar e mandar um grande beijo a todos os organizadores da parada, esse pessoal aí que dá o sangue para que esse evento aconteça. Bom, gente, então eu encerro por aqui mais uma edição do nosso VTcast, nosso podcast com o Dr. Lucas Guerra. Um beijo a todos vocês, fiquem com Deus, acessem as nossas plataformas digitais no Instagram, @vtnews.com.br, e também no site www.vtnews.com.br. E a sua rede social? Instituto.guerra no Instagram e lucasguerrapsi.blogspot.com para acessar os meus materiais publicados. E para encerrar eu deixo a seguinte frase: o conhecimento liberta e a ignorância mata. Um beijo a todos e até a próxima, se Deus quiser.